Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Filipenses, no capítulo 4. A gente vai ler aqui 2 versículos rapidinho. Nós vamos meditar, né, nesse início de culto, aquilo que o Espírito Santo tem para nós, já nos direcionando. Então, Filipenses 4, a partir do versículo 12, diz assim, né, o apóstolo Paulo declarando: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vamos ler junto? Tudo posso naquele me fortalece. Isso nós muitas vezes declaramos, não é? A gente traz à nossa memória o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Significa que a gente pode aquilo que a gente quer? É isso que o apóstolo Paulo declarou? Não foi isso que ele declarou. Ele não falou que ele pode saltar de um prédio de 20 andares. Ele não falou que ele pode sair por aí comprando tudo aquilo que ele quiser. Mas o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Significa que eu posso enfrentar as situações adversas que chegarem até mim. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: você pode enfrentar as situações adversas que chegarem até você. Porque muitas vezes nós enfrentamos situações e a gente já esmorece antes mesmo de lutar. Tem gente que fala assim: já estou cansado de lutar, e já desiste. Gente, Deus não nos dá nada além daquilo que a gente pode suportar. Então, se chegou até a gente, fala assim: eu posso. Fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas sabe o que acontece? A Bíblia também diz lá em Provérbios o seguinte: assim como a sua alma pensa, assim o homem é. Se eu acreditar que eu tudo posso naquele que me fortalece, o que vai acontecer? Então, de fato, eu tudo posso. Não vai ser uma unha encravada, não vai ser uma cara emburrada, não vai ser uma porta fechada que vai me paralisar, amém? Mas se eu acreditar que eu não dou conta, o que vai acontecer, gente? Fala assim: eu não vou dar conta. Não é? E tem muita gente, você conhece gente assim? Que já acorda emburrado com a vida? É ou não é? Tem gente que já levanta, tropeça, já briga com a porta e fala assim: o dia já começou uma desgraça. Conhece gente que faz isso? Aí você olha aí para quem está perto de você, fala assim: a Bíblia diz assim: faça-se conforme a sua fé. Que dia que a pessoa vai ter? Fala assim: é uma desgraça. É ou não é? Tem gente que usa a boca para praguejar acerca do seu próprio dia. Entenda uma coisa: Jacó, quando ele foi se separar do seu sogro lá, Labão, e ele queria ter uma parte do rebanho, o que ele fez? Ele catou uma varinha, ele descascou uma varinha e colocava essa varinha onde as cabras, as ovelhas, elas iam ir lá beber água. Só que as cabras também, os animais também se reproduziam ali naquele lugar onde elas iam beber água. Quando Jacó via que a cabra ali, ela era saudável, ele botava a varinha para ela, toda malhadinha, porque ele tinha acertado com Labão que as malhadas, né, as pintadas era dele e as lisas era do Labão. Então, quando ele queria que aquela ovelha, aquela cabra reproduzisse para ele, porque ela era de boa qualidade, fala assim, ele era esperto, não é? Então ele colocava a varinha para ela. E como que nascia o filhote? Malhado. Aí, e quando aparecia ela lá meia manquitola, meia fora do cabo, ele ia lá e ele arrancava. Então, quando ela reproduzia uma cabra, uma ovelha meia manquitola, eu falei assim: não, esse daí é do Labão, esse daí não é meu. Por quê? Porque a gente reproduz conforme a gente vê. Deus nos mostra a sua promessa, mas o diabo nos mostra a sua situação. Mas repete assim comigo: eu reproduzo mediante aquilo que eu vejo. À medida que a gente aprende a pensar no formato de Deus, do jeito de Deus, a gente aprende o quê? A descansar.
A gente aprende que os planos do Senhor, eles são melhores e são maiores para nós. A gente aprende que no final das contas, tudo vai dar certo. Porque o que Deus diz a nosso respeito? Pensamentos de paz eu tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que esperais. Então a gente vai enfrentar situação adversa? Vai. A gente vai sucumbir? Não. Só que para isso, fala assim, pergunta aí para quem está perto, fala assim, você está olhando para quê? Fala assim, você está olhando para a promessa? Ou você está olhando para o cenário? Porque somos nós que focamos, somos nós que ajustamos o nosso olhar para onde a gente quer. Só que a gente tem que ter essa noção, que se eu falar em crise, eu vou viver crise, amém? Mas se eu falar que o meu Redentor vive, que Ele já se levantou em meu favor, que maior é Deus que está comigo do que o inimigo que está no mundo, que o Senhor está dando ordem aos seus anjos a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos, gente, eu vou viver em plena paz. Perfeita paz há para aqueles que o quê? Que confiam no Senhor, que aguardam no Senhor. Pessoas que se enchem de pensamentos negativos, o que acontece com ela? Gente, a colheita dela não vai ser legal. Você conhece alguém assim que já pensa da seguinte maneira: não, eu conheço fulano lá, e esse fulano é bem de vida. Olha, se qualquer coisa eu ficar desempregado, eu já sei para quem eu tenho para pedir dinheiro. Posso dizer o que vai acontecer? Posso dizer? Vai ficar desempregado. Tem gente que fala assim, não, eu estou guardando dinheiro para uma necessidade. O que vai acontecer? Fala assim, faça-se conforme a sua fé. Amém? Por quê? Porque você já está esperando por isso. É a sua fé. Você está guardando dinheiro para passar necessidade. Ah, podemos enfrentar momentos adversos? Podemos, mas uma coisa é termos que enfrentar, e outra coisa, eu já está, não, esse dinheiro eu não mexo. Isso daí é para aquele momento, sabe, que alguém fica doente, que eu precisar. Criatura, ou a gente aprende a confiar em Deus, que cuida de cada detalhe da nossa vida, ou nós vamos viver mediante o cenário que o inimigo planta diante de nós. Olha aí para quem está perto de você e fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que nós precisamos o quê? Vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se transformarão em palavras de bênção ou de maldição. Jó 31:1 diz que, a palavra diz assim, que Jó declarou, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Nós precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos, para focarmos no quê? Nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Gente, se Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, o que Deus não vai fazer por mim e por você? Gente, o que a gente tem de mais precioso? Pelo filho. Se o filho fica doente, a gente fala o que? Se eu pudesse, eu tomava injeção por ele. Se eu pudesse fazer cirurgia por ele. É ou não é? Se Deus teve capacidade de entregar o seu próprio filho por nós, o que mais Ele não poderia fazer? O que mais Ele não pode fazer pelas nossas vidas? Então o que a gente precisa fazer? Fala assim, é renovar o nosso entendimento. Fala, vigiar a nossa boca. E precisamos fazer o quê? Passar a declarar acerca das nossas vidas aquilo que a gente quer viver. Nós vivemos essa semana o aniversário da nossa cidade, 170 anos. É para qualquer um? Não, mas eu escuto pessoas amaldiçoarem a sua cidade. Como é que a gente vai ser próximo se nós amaldiçoarmos a nossa cidade? Fala assim, é louco quem faz isso. Não é? Olha aí com aquele sorriso amarelo, fala assim, você nunca fez isso, né? Nessa cidade as coisas não andam. Parece que o semáforo aqui é de jegue. Fala assim, não escutei daqui, fala assim, vamos corrigir a rota. Porque nós vamos declarar o quê? Acerca das nossas vidas, acerca das nossas famílias. Nós vamos declarar acerca da nossa cidade aquilo que a gente quer viver. Nós vamos parar de declarar com a nossa boca que as empresas vão embora daqui, que não vão vir aqui, amém? Fala assim, não, essa aqui é uma terra fértil. Declara comigo, essa cidade é uma terra fértil. As pessoas vão olhar para cá e elas vão se sentir atraídas para cá. Fala assim, as empresas, as faculdades, os comércios, as indústrias, as fábricas, pequenos e grandes empreendimentos virão para essa cidade. Fala assim, a luz do Senhor
vai resplandecer aqui, porque a glória do Senhor habita nessa cidade. Amém? Fala assim: corrija a sua rota. Fala: corrija o seu destino. Fala: corrija a sua visão. Fala assim: faça uma aliança com os seus olhos e olhe para aquilo que Deus tem reservado para você. Aleluia! Nós vamos declarar acerca das nossas vidas agora. Nós fizemos um pouco de declaração acerca da nossa cidade, mas nós vamos declarar as promessas de Deus para as nossas vidas, amém? Você pode erguer a sua mão aí, fazer, em posição de profeta. Fala assim: tu é profeta agora. Fala assim: Deus conhece a minha voz, mas Ele também quer ouvir a tua. Amém? Dá uma manjada aí. Fala assim: você trata de abrir a sua boca. Fala: porque eu só vou profetizar para a minha vida. Fala assim: assuma aquilo que é seu. Amém? Amém. Senhor, nós tributamos ao Teu nome toda a honra, tributamos ao Teu nome toda a glória. Sabemos, ó Deus, que o nosso Redentor vive. Reconhecemos, Pai, que maiores são os Teus planos a nosso respeito, que o Senhor tem pensamentos de paz para nos dar ao fim, Pai, que nós esperamos. Nós esperamos coisas boas, Senhor, para os nossos filhos, para a nossa família. Sabemos, Pai, que os planos do Senhor são maiores ainda sobre nós. Por isso, Pai, nós lançamos palavras de bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa cidade. Todo o trabalho das nossas mãos, Senhor, prosperarão, avançarão. Senhor, nós declaramos visão ajustada para as nossas vidas. Declaramos, Pai, casamento, matrimônio bem-sucedido. Declaramos, Pai, que os nossos filhos servirão ao Senhor, eles serão tementes a Ti, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor com tudo aquilo, Pai, que há em nós. Sabemos, Pai, que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem nos conduzido a um lugar ainda mais largo, onde, Pai, os pastos são verdejantes, e que nós estamos, Pai, com os nossos olhos no alvo, que é para Cristo, Senhor, avançando, porque o Senhor tem dado ordens a nosso respeito, Senhor, para nos fazer prosperar. As bênçãos do Senhor, Pai, nos alcançarão, nos acompanharão, pois esses são os sinais, Pai, de todos aqueles que creem no Teu nome, e nós cremos em Ti, o Senhor nosso Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que milita as nossas guerras, que peleja por nós, que nos aperfeiçoa, Senhor, em cada batalha. O Senhor não permite, Pai, que nós permaneçamos prostrados, mas que nós somos aperfeiçoados de glória em glória, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Tu és o nosso Deus, Pai, e nós nos regozijamos no Senhor.